A história de Jacó e Esaú começa com uma promessa divina que alteraria para sempre o destino de duas nações. Isaque, filho de Abraão, tinha uma esposa chamada Rebeca, mas havia um grande obstáculo: a infertilidade. Como sua mãe Sara antes dela, Rebeca não conseguia engravidar. Em um ato de fé, Isaque orou a Deus pedindo que sua esposa fosse abençoada com filhos. E Deus ouviu. Logo Rebeca ficou grávida, mas o que se seguiu foi algo surpreendente e inquietante. Desde o momento da concepção, Rebeca sentiu uma luta intensa em seu ventre. Era como se os bebês estivessem brigando entre si. Ela, perturbada, buscou a orientação de Deus. Foi quando recebeu uma profecia que mudaria tudo. Duas nações estão em teu ventre, o mais velho servirá ao mais novo. Algo incomum estava prestes a acontecer. De acordo com as tradições daquela época, o primogênito era o escolhido para herdar tudo: riquezas, honra, poder. Mas Deus tinha outro plano. Quando os gêmeos nasceram, a profecia começou a se cumprir. Esaú, o mais velho, foi o primeiro a sair, forte e peludo, como um homem do campo. Seu irmão Jacó, porém, já o seguia, segurando o calcanhar de Esaú, simbolizando a rivalidade que se estenderia por toda a vida deles. Esaú foi o caçador, destemido e impulsivo. Jacó, o irmão mais novo, era mais introspectivo, calmo e pensava no futuro de forma estratégica. Desde o início eles eram opostos e esse contraste se tornaria cada vez mais evidente. Na dinâmica familiar, as preferências dos pais eram claras. Isaque tinha um carinho especial por Esaú, o caçador, enquanto Rebeca se sentia mais próxima de Jacó. Talvez ela lembrasse da promessa de Deus e acreditasse que Jacó seria o instrumento divino para cumprir seu plano. Essas diferenças alimentaram o ambiente de tensão que levaria a decisões cruciais mais tarde. O primeiro grande teste aconteceu quando Esaú, exausto de um longo dia de caça, chegou em casa faminto. O cheiro de um ensopado delicioso preparado por Jacó o deixou sem pensar. Esaú, com fome desesperada, exigiu o prato. Jacó, aproveitando a situação, fez uma proposta surpreendente. Vende-me teu direito de primogenitura e eu te darei o ensopado. Esaú, sem refletir, respondeu: estou morrendo de fome. O que me serve o direito de primogenitura? E assim, sem pensar nas consequências, Esaú trocou seu direito de herança por uma simples refeição. Esse momento foi decisivo. Jacó, com uma estratégia calculista, soubera aproveitar a fraqueza do irmão e garantir o que, segundo a cultura da época, deveria ser dele. O tempo passou e, quando Isaque estava envelhecendo e se aproximando da morte, ele decidiu abençoar Esaú, seu filho mais velho. A bênção de Isaque era muito mais do que uma simples oração de prosperidade. Ela conferia liderança e poder àquele que a recebesse. No entanto, Rebeca, conhecendo a profecia e acreditando que o destino de Jacó estava em outro plano, arquitetou um plano para garantir que o caçula recebesse a bênção. Ela convenceu Jacó a se passar por Esaú, usando peles de cabra para imitar a pele peluda do irmão e as roupas de caça para enganar o pai. Quando Jacó se aproximou de Isaque, o patriarca, que já não enxergava bem, tocou os braços de Jacó e, apesar de ouvir a voz de Jacó, acreditou ser Esaú. Com isso, Isaque deu a Jacó a bênção da primogenitura, sem saber que estava abençoando o filho errado. Quando Esaú retornou e descobriu a enganação, sua fúria foi imensa. Ele clamou por uma bênção, mas Isaque, com tristeza, afirmou que já havia abençoado Jacó e que essa bênção não poderia ser revogada. Tomado pela raiva, Esaú jurou matar Jacó assim que o luto por seu pai passasse. Rebeca, temendo pela vida de seu filho, aconselhou Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão. E assim Jacó partiu, levando consigo não apenas a bênção, mas também o peso de suas escolhas. Essa história de Jacó e Esaú nos ensina algo profundo: o confronto entre o imediato e o eterno, entre os desejos momentâneos e as promessas divinas. Esaú, ao sacrificar o que tinha de mais precioso por um prato de lentilhas, nos mostra o perigo de viver apenas para o agora, sem considerar o futuro. Jacó, por outro lado, nos ensina que, apesar de suas falhas e de sua busca por poder, ele estava alinhado com os planos de Deus para sua vida.
Mesmo quando fazemos escolhas erradas, Deus usa até nossas falhas para realizar seus propósitos. Essa história também nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas. Estamos, como Esaú, priorizando as satisfações imediatas e sacrificando o futuro? Ou estamos, como Jacó, buscando algo maior, mesmo que as consequências de nossas escolhas sejam complexas? A vida de Jacó e Esaú nos desafia a considerar o que realmente valorizamos e como nossas ações impactam não apenas o presente, mas também o futuro e os planos divinos para nossas vidas.